Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Meu nome é Mirella, sou casada com o Jonatas, sou mãe do Murilo, que fez 8 meses ontem, e atualmente eu trabalho no time comercial de vendas da Doutora Januse. Para quem não conhece, ela é médica e fala sobre sono e desenvolvimento infantil. Então, desde que eu comecei a trabalhar ali, eu aprendi demais sobre esse tema. E claro, né, na minha prática também como mãe. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês 10 dicas práticas para sobreviver aos primeiros meses. Sim, gente, sobreviver. Porque diferente do que a gente pensa quando tá grávida, né, de que vai dar conta de tudo e de que é tudo fácil, na teoria é tudo muito lindo, na prática pode, né, ter dificuldades, mas claro, né, sempre tem a forma de você levar com tudo é muito difícil, meu Deus, eu sou uma coitada, ou então é desafiador, mas é ao mesmo tempo maravilhoso, uma experiência única a maternidade, né? E que pode ser sim levada com mais leveza ali nos primeiros meses, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando com vocês do primeiro, que é a atenção às janelas de sono do seu bebê. O que é isso, Mirella? Janela de sono é o momento em que a criança começa a apresentar os sinais de sono, isso seja ao longo do dia, seja para dormir à noite. Então, o momento que o seu bebê começar a coçar os olhinhos, tá com o olho mais avermelhado, tá bocejando demais, tá começando a ficar irritado, tá aquele choro mais de sono mesmo, você já coloca imediatamente para poder dormir. Por que eu tô falando isso? Quanto mais rápida você consegue acertar a janela de sono e daí ele consegue adormecer mais fácil, né? E dorme de forma mais tranquila. Quando a gente perde esse timing, o que acontece? O bebê fica super irritado e aí ele dorme estressado e acaba tendo uma soneca muito curta ou um sono noturno muito picado, né, cheio de despertares. Mas isso é um papo para outra hora, porque assim, nos primeiros meses é inevitável não ter despertares. Vai ter mesmo, porque o estômago deles é muito pequenininho e eles precisam mamar mais vezes mesmo, porque eles não conseguem fazer aquele ganho calórico de leite muito grande, né, igual quando eles crescem. Então assim, nos primeiros meses, sim, vai ter despertares de fome. Mas voltando ali para a janela de sono. Isso é fundamental para a vida inteira do bebê, né? Ali durante os primeiros meses. Então, fique atento à janela de sono. Apresentou o sinal de sono, não fique enrolando. Vai lá e já coloca a criança para dormir. Seja mamando, seja no colo, né? O jeito que você organizou ali, tá bom? Segundo, passeio ao ar livre. Isso pra gente e pro bebê. Porque vai por mim. Ficar em casa, trancada, só ali tentando fazer a criança dormir no escuro, gente, a gente fica doida. Então, assim, a gente precisa sair de casa. Isso é para qualquer ser humano e principalmente para o bebezinho recém-nascido. Porque quando você faz um passeio ao ar livre, principalmente assim perto do verde, que isso, inclusive, que é o recomendado pelos pediatras, né, para que o bebê tenha esse tempo de conexão mesmo com a natureza, isso relaxa o bebê, isso acalma o bebê e a gente também. Porque pensa comigo, tudo é novo, principalmente, né, tô falando isso porque eu sou mãe de primeira viagem. Então assim, tudo é novo. É a primeira vez que você tá tendo que dar um banho no recém-nascido, é a primeira vez que você tá amamentando, é a primeira vez que você tem que identificar o choro de um bebê e que quem vai resolver é você, né, não dá pra você entregar pra outra pessoa. Então assim, você ter esse tempo de silêncio na natureza é maravilhoso. Não precisa ficar com medo de, ah, meu Deus, eu tô saindo de casa com meu bebê. Sim, você está saindo ao ar livre, né? Você não vai sair para um shopping, óbvio que não. Você não vai fazer isso com o bebê recém-nascido. Mas para um lugar ao ar livre, tranquilo, é fundamental, tá bom? Isso vai relaxar o bebê e na hora que você volta para casa, ou até durante o passeio, ele já pega no sono muito mais fácil, tá? Terceiro, evitar excesso de estímulos. O que eu tô falando de estímulo? Uma televisão ligada o dia inteiro, uma música infantil ligada o tempo inteiro. A gente às vezes pensa que a gente está entretendo a criança, né? Tendo sei lá, um momento ali, vou colocar uma música de bebê, vou colocar a galinha pintadinha pro meu bebê. Gente, sério, não façam isso. Pelo menos a experiência que eu tive é que o bebê realmente fica super estimulado e na hora que ele tá com sono, isso piora ainda mais. Então assim, se você conseguir cantar, é muito melhor do que você ficar colocando uma música. Ai, Mirella, mas eu não canto bem, mas a minha voz é feia, mas não sei o que. Gente, é um bebê. Ele não vai te julgar. Entendeu? Então, assim, canta mesmo, fica bem tranquila.
vai cantando as músicas enquanto você acalma até para poder dormir. Isso vai dando uma conexão maior com o bebê. E principalmente a partir das 5 horas da tarde, é legal já ir desligando a televisão, né? Caso ela esteja ligada. Ah, mas a criança não está exposta à televisão. Beleza, mas ela está num ambiente com televisão ligada. E isso é um estímulo, entendeu? Então, se você conseguir e puder fazer isso, vai ajudar para o seu bebê ir dormir à noite. Então, é uma dica de ouro. Então, assim, evitar ficar mexendo no celular ali o tempo inteiro quando está perto da criança dormir ou com a sua televisão, já vai diminuindo, né, mudando o ritmo da casa quando vai entrando ali no final da tarde. Porque eles ainda não têm essa diferença de dia e noite, mas essa mudança que a gente coloca no ritmo da casa vai ajudando nessa percepção para eles, tá? E isso é nítido. Quarto, você montar um ritual noturno para o seu bebê. O que é ritual noturno, Mirella? É uma sequência de estímulos para você relaxar o seu bebê. Então, vou dar um exemplo, né? O clássico. Você dá um banho, depois amamentar, ou, né, por exemplo, falei ali a ordem trocada. Um banho, uma massagem. Tem muita gente que faz com óleo, eu nunca fiz. Eu sempre faço com creme mesmo depois do banho, porque eu acho que é muito mais prático. Então, banho, massagem, depois você amamentar e coloca para dormir. Ou seja, coisas assim, rapidinhas, curtas de fazer, sem aquele ritual gigante, sabe? Mas algo bem objetivo. Questão, assim, de 30 minutos você consegue fazer tudo isso. E claro, se você quiser incluir ali um momento de história, eu acho super legal, porque eles vão até reconhecendo ainda mais a nossa voz. Mesmo que, né, esteja na nossa barriga, já reconheça, isso vai aumentando ainda mais o nosso vínculo com eles. E fora que também a leitura é um hábito para a vida inteira, então você já está construindo isso desde o início até para poder se habituar a fazer essa leitura para o seu filho. Quinto, uma rotina com previsibilidade e não com horários fixos. Então, assim, a gente às vezes fica meio doida, né? Quando o bebê nasce e fica, meu Deus do céu, eu tô sem rotina. O que eu estou fazendo? Eu tô fazendo tudo errado, porque tá tudo jogado as coisas, eu não tô tendo horário fixo, e agora como é que faz? Gente, é assim mesmo, tá? Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida vai ser só amamentar, trocar fralda, colocar pra rotar. Mas não é, tá bom? Isso é só uma fase, isso passa. E realmente, assim, quando a gente tá vivendo ali os primeiros meses, a sensação que dá é que isso é infinito. Mas à medida que o bebê vai crescendo, vai dando a possibilidade de colocar mais horários, ele vai ter a introdução alimentar depois mais pra frente. Então, assim, não fica apegada ao horário fixo, sabe? Cria uma rotina com coisas que você acha fundamental fazer. Igual eu falei ali, um passeio ao ar livre, uma leitura, horário para você iniciar o ritual noturno, mas assim, eu falo horário só para você ter uma base. Então, por exemplo, o meu filho dorme 7 horas da noite. Então, eu começava o ritual de sono ali às 6h30, entendeu? É só uma base. Ah, mas nesse dia ele estava mamando, nesse dia aconteceu alguma coisa e foi 6h50, foi 6h20. Não tem problema, é só um horário base pro ritual noturno, entendeu? E a previsibilidade de acontecimentos, que é essa sequência que você vai fazendo. Agora, assim, ó, gente, imprevistos acontecem, e tá tudo bem, tá? Primeiros meses é o que eu falei, é uma sobrevivência, tá? Então, à medida que você conseguir fazer as suas coisas, você comer, você tomar um banho, tá tudo certo. Não precisa ter uma ordem fixa, você só precisa fazer o que é necessário, tá bom? Quinto, não, perdão, gente, eu já falei o quinto, agora é o sexto. Se arrumem. Então, assim, pode parecer uma dica muito boba, mas a gente colocar uma roupa legal, a gente fazer uma maquiagem, nem que seja assim, coisa simples, tá? Só pra você se sentir bonita. Então, se pra você passar um corretivo pra tampar as olheiras, você já vai ficar se sentindo bonita, então beleza, essa é a sua maquiagem que você vai fazer ali nos primeiros meses, entendeu? Ah, Mirella, eu acho que só eu colocar uma roupa, um vestido que eu gosto, eu já tô me sentindo bonita. Beleza, então faça isso. Porque você ficar o dia inteiro de pijama, assim, toda largada, toda descabelada. Gente, sério, você vai pra frente do espelho,
Aí você já tá meio que naquela turbulência de novidades, né? Em que tudo pra você é novo, você não sabe o que você tá fazendo direito, você só tá fazendo, você só tá querendo manter aquela criança viva e você também, ao mesmo tempo, né, dependendo da criança, pode estar aí com privação de sono, você tá exausta, e aí você se olha no espelho, se vê toda acabada, cara, você vai ficar com muita dó de você mesma. E a pior coisa que tem é a gente aumentar ainda mais a situação que já tá difícil. Então, o que que eu sugiro? Faça isso. Acordou? Se você não acordou ao mesmo tempo que o bebê, aproveita, assim, 10 minutos, não, 10 minutos não, né, gente? Uns 3 minutos, você vai lá, troca de roupa, faz uma maquiagem rapidinho e pronto. Isso já vai dar o tom do seu dia. Por quê? Porque você vai se olhar no espelho e vai falar, caracas, eu posso estar assim, nesse caos, mas eu tô gata, entendeu? É essa sensação que você tem que vir. Porque quando você se olha fisicamente e vê que você tá bem, isso te dá mais força interna para você lidar com os desafios que vão surgir ao longo do seu dia, entendeu? Então, assim, é uma dica de ouro, tá? E eu acho assim, pelo menos eu faço isso, sempre fiz isso, até para trabalho, porque eu trabalho home office e eu acho que o nosso corpo também entende que o que você está fazendo é importante, sabe? Então, você cuidar do seu filho, da sua filha, é algo importante. Então, você mostra até para você mesma que, nossa, eu tô dando o meu melhor, entendeu? O meu melhor até na minha aparência. Então, essa dica para mim foi muito boa. Sétimo, beba muita água porque você está amamentando. Então, a água aumenta a nossa produção de leite e é fundamental, tá? Principalmente para os primeiros meses ali que a amamentação ainda está sendo ajustada. Então, beber água, né? Eu nunca fui desse negócio de ir até a cozinha, botar o copo e encher no filtro, não. Porque se eu fizer isso, eu não bebo. Então, assim, gente, tenha uma garrafinha, essa daqui nem a minha, do meu marido, mas tenha uma garrafinha perto de você para você beber água. E digo mais, tá? Uma garrafinha que seja fácil. Tipo, essa daqui do meu marido é de rosquear. Isso aqui já não serve. Porque, pensa só, você tá amamentando a criança aqui, aí você quer beber uma água, já não dá, porque você não vai ter as duas mãos para poder rosquear. Então, garrafinha prática também, aquela garrafinha que você abre, sabe? Ou então de canudo, é ótima. E se alimentar bem, porque uma alimentação adequada também ajuda na produção de leite. E a gente, às vezes, não se alimenta bem quando tá ali nos primeiros meses, porque a gente fica muito envolvida com os cuidados do bebê. Então, a minha dica é, tenha comida congelada. Porque se você tiver marmita ali congelada, na hora de você comer, você só descongela ali no micro-ondas e vai lá e come, tá? Porque às vezes ou não tem o tempo de fazer e acaba comendo porcaria, ou não come. Então, assim, a gente precisa estar bem alimentada para poder ter energia suficiente e conseguir cuidar do bebê, tá bom? Então, alimentação e água, super importante. Oitavo, evitar visitas que são cheias de palpite. Tá? E sinceramente, gente, coloca tudo na culpa da pediatra, entendeu? Ah, minha pediatra falou que eu não posso receber visita. É por isso que eu não vou te receber, entendeu? Porque assim, sendo bem honesta, às vezes a gente fica com medo de, ai, nossa, eu tô sendo mal educado em não receber a visita. Mas, gente, pensa assim, ó, se a visita chega, começa a falar pra você, ah, você tem que fazer isso, ah, você tem que fazer aquilo, ah, você não tá fazendo direito, ah, deixa aqui, me dá seu filho que eu faço. Vai lá fazer outra coisa que pode deixar que eu acalmo ele. Gente, não tem coisa pior do que isso. Porque vai aumentar a sua ansiedade e você acaba achando que você não é capaz de cuidar do seu próprio filho, né? O que é totalmente errado. A melhor pessoa para poder cuidar do seu filho, do seu bebê, é você, que é a mãe. Então, evitar visitas que ficam falando coisa asneira, entendeu? Evita esse tipo de gente. E fora que, assim, primeiros meses, até o terceiro mês, o recomendado é exatamente esse, né? Evitar visitas para o bebê não acabar ficando doente, porque o sistema imunológico deles ainda está em desenvolvimento. Então, para você não ter que ficar falando na primeira parte, porque eu não quero ficar ouvindo seus comentários, você só pega e fala, não, é porque eu estou evitando visita que a pediatra falou por conta do sistema imunológico do bebê. Entendeu? E liberar a visita que é tipo assim, que vai te ajudar, ou seja, que faz parte da sua rede de apoio. Aí, beleza, tá? Nono, gente, assim, ó, essa dica, escuta bem o que eu vou falar agora, tá? Essa nona é, assim, fundamental.
Essa dica eu escutei da Sâmia Marcilli, que assim, eu sou muito fã dela, outra médica maravilhosa, e que é: não tem problema o seu bebê dormir no peito ou no colo. Não fica preso pensando que, ai meu Deus, eu tô fazendo uma associação de sono e o meu bebê não pode dormir no colo, não pode dormir no peito, porque senão lá na frente vai ser difícil de tirar essa associação. Gente, assim ó, sobreviva. Se você consegue fazer o seu bebê dormindo só no peito, então dá o peito e deixa ele dormir. Se você só consegue fazer o bebê dormindo no colo, então dá colo e deixa ele dormir, entendeu? Porque assim, eu acho muito mais leve quando você aceita isso do que você fica tentando tirar uma associação que na verdade nem é associação, sabe? Só faz parte do desenvolvimento deles. Eu vou gravar depois um outro vídeo para vocês falando sobre exatamente esse conceito da esterogestação, que vai até o 3º mês, que assim, abriu a minha mente depois que eu escutei essa teoria. O bebê, ele ainda está em desenvolvimento. Tudo para ele está em desenvolvimento. O sono, o intestino, a diferenciação de dia e noite, e ele não se sente seguro fora do seu colo, sabe? Isso é comprovado. Ele estava no útero quentinho, só ouvia a sua voz, não tinha nada ali estimulando ele, e aí do nada você quer que ele durma no berço, sozinho, sem você, numa superfície plana que vai estar dando ali o reflexo de Moro nele. Então assim, tenha paciência, sabe? O momento de você ensinar a autonomia do sono vai chegar, e essa dica realmente assim aliviou muito meu coração, porque quando eu ficava vendo ele sempre dormindo ali no peito ou no colo, eu ficava feliz. Eu aproveitava aquele momento, porque eu sabia que era uma fase que ia passar. Então assim, seu bebê não vai ficar mimado, seu bebê não vai ficar manhoso por conta disso, pelo contrário, ele vai se sentir amado por você e vai adormecer ainda mais rápido. E se tá funcionando, deixa. Eu sei que é cansativo em relação ao colo, né? Porque a gente também quer fazer outras coisas ao longo do dia. Então o uso do Sling ajuda muito também, tá? Mas fica bem tranquilo em relação a isso. O momento de retirar a associação vai chegar. E 10º, que é criar as oportunidades para o seu bebê adormecer sozinho. Aí, nossa, Mirella, você acabou de falar que não tem problema deixar dormir no peito, no colo, você tá falando isso? Calma. O que é criar oportunidade? Criar oportunidade é: seu bebê tá alimentado, né? Já mamou, tá de fralda limpa, tá tranquilo. Experimenta colocar no local que você quer que ele durma. Então, se você comprou um berço lindo, maravilhoso para ele poder usar, experimenta colocar ele acordado para poder ver o que acontece e fica ali perto, né? Sob a sua supervisão. Porque como a pressão de sono deles é muito grande nessa fase, eles tendem a adormecer. Então, fica ali, né? Vigiando, porque às vezes eles acabam pegando o sono sozinho. E isso dá um repertório para o bebê, para lá na frente, quando você quiser habituar ele de fato a dormir no berço, de fato a ter autonomia de sono, isso dá um baita repertório para a criança, tá? E agora só fazendo aqui um adendo final, né? Vocês vão ver isso literalmente na prática, né, que vai dando ali no final do dia, por volta de umas 6 horas da tarde, os bebês tendem a ficar muito irritados e acabam chorando muito. O que a gente chama disso? Para os íntimos, a hora da bruxa. O que é isso? É um momento que eles realmente têm assim de pico de estresse ao final do dia. Porque nós adultos, quando a gente finaliza o dia, né, cheio de trabalho, cheio de imprevistos, cheio de estresse, a gente fica cansado. E a gente tende a ficar um pouco mais irritado mesmo, até nas nossas respostas. Porque, pensa assim, você teve um dia super difícil de trabalho. Você vai estar mais cansado no final do dia, você vai estar mais irritado. Só que você tem repertório para você se autorregular, né? Você é um ser humano, você não vai sair gritando, xingando ninguém. Você vai se controlar. Um bebê não tem essas ferramentas. Então, o bebê, ele acaba chorando, né? Que é o meio que ele sabe se comunicar. Então, a gente tem que ter paciência mesmo, sabe? Eu sei que, é o que eu falei, para quem tá vivendo ali na hora, é muito difícil, é muito difícil. Por isso que eu falei do passeio ao ar livre. Tá dando ali uma hora da bruxa, gente, não importa. Eu terminei de fazer todo o ritual noturno, eu tô aqui no escurinho fazendo ele dormir e ele não para de chorar. Gente, sai de casa, dá uma volta pela casa, mas assim, dá uma volta, respira um ar, bebe uma água, para você também se recompor e aí você voltar a cuidar do seu bebê. Porque a gente também tá no puerpério, né? Então, ao mesmo tempo que o bebê tá exausto, chorando ali no final do dia, você tá exausta de ter cuidado dele ao longo do dia. Então, o que você mais queria era dormir e, na verdade, você tá escutando o choro do seu bebê que você não tá conseguindo acalmar, entendeu? Então, assim, isso acontece, mas tudo que eu falei antes ajuda muito a dar uma aliviada, tá? Aí, uma coisa também que eu esqueci de falar ali
Banho de balde também ajuda bastante, porque estimula ali a água do útero. Então, pode ajudar bastante também numa hora da bruxa, que você pode colocar ali no ritual noturno, tá? Então, eu até trouxe aqui, ó, para vocês terem essa imagem mesmo fotográfica e vocês não se esquecerem disso na hora que vocês estiverem passando, tá? Nós somos adultos. A gente é um livro. A gente tem vários anos aí de experiência, de repertório, de situações. A gente sabe de onde que é um barulho, a gente sabe o que é perigoso, o que não é, as cores, a luminosidade, a gente sabe tudo isso, tá? Agora, um bebê não sabe. Um bebê é isso aqui. O bebê é uma folha em branco. Ele não sabe absolutamente nada. Tudo é novidade para ele. Então, quando ele escuta uma caneta caindo no chão, ele fica, o que é isso? Tudo para ele é novidade. Então, tenha paciência. Porque quando você para pensar que o seu bebê não sabe absolutamente nada, você tem mais paciência, você tem mais amor mesmo, sabe, pelo seu bebê, que você olha assim, é aquele olhar tão puro, tão ingênuo, tão indefeso, e você pensa, caracas, ele tá chorando porque ele não sabe se defender, porque ele ainda não tem o desenvolvimento neurológico necessário. E eu tô aqui como mãe para poder dar o meu melhor. É difícil, mas com paciência, com muito amor e carinho, eu tenho certeza que vocês vão ter o melhor da maternidade que vocês podem ter, tá bom? Conta comigo e depois comenta aí se se alguma dessas dicas te ajudou, o que você, como é que foi ali também nos seus primeiros meses, né? Se você usou já alguma dessas dicas, que aí a gente vai se falando, tá bom? Vai ter muito conteúdo bom ainda aqui. E se você gostou, curte, dá um like, comenta e compartilha, né? Pra gente poder alcançar cada vez mais gestantes e mamães aí, tá bom? Beijo, gente!